Prezados alunos, registrando a titularidade dos direitos autorais destas aulas ao ITED, vamos iniciar então mais um bloco de aulas. E agora especificamente, já que nós tratamos nos blocos anteriores da atuação do corretor de imóveis, da profissão do corretor de imóveis, questões relacionadas à remuneração e outros pontos importantes, como o registro público de imóveis, a gente vai iniciar tratando especificamente das operações imobiliárias. Vamos passar então a parte detalhada dos negócios imobiliários com os quais o corretor de imóveis ele lida no seu dia a dia. Mas antes disso, há algumas recomendações importantes que precisam ser esclarecidas e também reiteradas. A primeira delas, senhores, é que antes de qualquer negócio, o corretor de imóveis ele deve se inteirar de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo, tá? Isso porque, como nós vimos, o corretor de imóveis ele responde por perdas e danos por conta das informações que ele der e a partir das quais eventualmente as partes elas venham a ter prejuízos, lançando-se a um negócio que mais na frente não possa ser viabilizado, não possa ser concluído, tá? Então, antes de qualquer coisa, o corretor de imóveis ele deve buscar levantar todas as informações a respeito do imóvel, a respeito dos clientes, do cliente que o contrata, para que todos os dados que ele possa apresentar sejam dados corretos, de modo que ele, estando ciente de toda a situação, também não omita nenhum detalhe que possa influenciar no deslinde do negócio, tá? Uma outra recomendação muito importante é que o corretor de imóveis ele somente receba valores pelo cliente se ele tiver autorização expressa para isso, tá? Isso, a resolução 5 lá do COFES, ela já prevê no artigo 1º, quando trata de todos os elementos que o contrato de corretagem deve ter, há uma disposição expressa dizendo que deve haver no contrato uma cláusula abordando se o cliente tem ou não autorização para receber os valores, tá? Uma outra situação que é recomendável também é que o corretor de imóveis mantenha um cadastro com os potenciais negociadores que se interessem pelo imóvel, como? Através das fichas e dos relatórios de atendimento, tá? Essa é uma outra finalidade também dos relatórios e das fichas de atendimento, tá? É muito importante o corretor de imóveis saber com o que ele está lidando, tá? Ele entender o embasamento jurídico, a fundamentação, a pertinência, o enquadramento jurídico que é dado às situações com as quais ele está lidando, tá? Mas quando algumas questões elas se mostrarem complexas demais, tá? Para o corretor de imóveis resolver, o corretor de imóveis ele deve sempre procurar aqui a orientação de um profissional para que possa subsidiar a elaboração de um documento, a tomada de decisões, posicionamentos e tudo mais. Obviamente, eu procuro sempre passar aqui aos alunos conhecimentos para que eles saibam e tenham condições de se posicionar, tá? Quanto a essas questões do dia a dia, quanto a essas questões que são diretamente previstas pelos instrumentos normativos que regulamentam aqui a atuação do corretor de imóveis, isso o corretor de imóveis ele deve conhecer, ele deve saber, o corretor de imóveis deve conhecer sua legislação para fins de poder atuar de uma forma mais segura no mercado imobiliário, tá? Somente aqui nos casos de questões mais complexas é que recomenda-se então ao corretor de imóveis que procure
a assessoria jurídica, porque aí no caso é preferível se reconhecer as limitações e adotar uma postura que resulte em segurança jurídica do que achando que sabe tudo, resolve tudo, acabar adotando uma postura, uma atitude, uma conduta temerária que venha a causar prejuízo aos clientes, ok? Então, senhores, feitos esses esclarecimentos, vamos passar a uma das operações imobiliárias mais comuns com as quais o corretor de imóveis lida, inclusive aquela que é produto da imagem de que corretor de imóveis é um vendedor, a compra e venda de imóveis, tá? A compra e venda de imóveis é um negócio jurídico previsto lá no artigo 481 do Código Civil. O Código Civil, nesse artigo, diz o seguinte: pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro, tá? Então, assim, quando é que ocorre uma compra e venda? Para que a gente fale em compra e venda, tá? E mais na frente a gente vai falar de promessa de compra e venda. Por que algumas pessoas colocam no contrato de compra e venda, e em outras ocasiões colocam contrato de promessa de compra e venda, tá? Isso a gente vai entender mais na frente. Mas aqui para a gente entender a compra e venda, tá? Nós estamos falando de uma negociação na qual, ao passo em que ocorre a transferência da propriedade do imóvel, ocorre, por outro lado, simultaneamente o pagamento do preço em dinheiro. Então, toda essa negociação, toda essa tratativa, ela ocorre agora, no presente, tudo de uma só vez. Uma parte paga, a outra assina o termo de quitação e assina a escritura pública para que seja então registrada aquela compra e venda perante o cartório de imóveis, tá? De acordo com o artigo 482, o artigo seguinte do Código Civil, os elementos da compra e venda são os seguintes: nós temos que ter a coisa, o bem, que no caso é o imóvel, tá? E esse bem, ele tem que ser um imóvel existente ou com uma existência potencial, tá? Como assim? Nós estamos falando daqueles imóveis que são construídos na planta, tá? São construídos na planta não, eles são vendidos na planta, tá? Há ali apenas o projeto, mas o imóvel ele já é desde logo negociado, ou seja, ele tem uma existência potencial. Esse imóvel ele deve ser devidamente individualizado, tá? E transferível ao comprador, tá? Como assim? Ele deve ter lá toda a sua individualização, qual é o imóvel, qual é o endereço, quais as medidas, quais as confrontações, e ele deve estar em condições de ser transferível. Como assim? Ele não pode ter, por exemplo, uma restrição de alienação fiduciária. Ele não pode ter, por exemplo, uma restrição de penhora judicial, porque se tiver, obviamente, não há como ocorrer essa transferência. Tá? Um outro elemento aqui da compra e venda é o preço, que nada mais é do que a soma em dinheiro, os valores que serão pagos pela transferência da propriedade, tá? E, por fim, o último elemento que compõe aqui a compra e venda é o consentimento, isto é, o consenso das partes na realização do negócio. Olha, o imóvel custa 200, não pago 200, pago 180. Não pago, não, mas também 180 não aceito 190. Esse consenso aqui entre as partes, devidamente formalizado no contrato, é o outro elemento que caracteriza aqui a compra e venda de imóveis, ok?
O contrato de compra e venda de imóveis, como nós vimos nos blocos anteriores referentes à classificação do contrato de corretagem, ele também é um contrato bilateral, tá? Porque aqui há obrigações de ambas as partes, tá? A obrigação do vendedor é transferir a propriedade do imóvel, a obrigação do comprador é a de pagar o preço do bem, tá? É um contrato oneroso porque essas duas obrigações elas são reciprocamente dependentes, elas são exigíveis uma em relação à outra, você só outorga a escritura pública a partir do momento em que ocorre a quitação do bem. Você só quita o bem se for ocorrer a transferência de propriedade. São obrigações reciprocamente dependentes umas das outras, tá? É um contrato comutativo, isso porque todas as obrigações elas são claramente estabelecidas, elas são previamente conhecidas por ambos os contratantes. É um contrato típico, já que, como a gente viu, ele tem previsão aqui nos artigos 481, 482 do Código Civil, tá? Ou seja, tem previsão legal. É um contrato consensual, porque a sua conclusão está atrelada ao entendimento das partes com relação às negociações e tratativas, tá? Um contrato formal, isso porque ele necessariamente deve ser celebrado por escrito para que ocorra aqui a transferência de propriedade, tá? Porque vai ter que haver aí, dependendo do valor do bem, vai ter que haver a elaboração da lavratura, melhor dizendo, da escritura pública. E tem também uma outra classificação que aponta que esse contrato de compra e venda ele seria um contrato solene quando o imóvel ultrapassar os 30 salários mínimos. Ou seja, qual seria essa solenidade então que é exigida? E está lá no artigo 108, eu li para vocês no ponto que tratei da parte de escritura pública, tá? Seria justamente a escritura pública. Tem que ter essa formalidade, tem que ter essa solenidade, tá? Mas, professor, essa parte formal, o contrato de compra e venda, ele não pode ser feito de boca, ele não pode ser feito verbalmente? Até pode, tá? Mas para fins de transferência de propriedade, note que só há compra e venda quando ocorre pagamento e transferência de propriedade. Só há transferência de propriedade quando o título, que no caso vai ser ou a escritura pública ou esse contrato particular, ele for levado a registro perante o cartório de imóveis. De modo que, se você tem um imóvel acima de 30 salários mínimos, tá? Pode ser um terreno com a edificação, o que quer que seja, se esse imóvel ele possui valor superior a 30 salários mínimos, tá? Você tem que, além do contrato particular, além do instrumento particular, tem que ter a escritura pública. Se o valor do bem é abaixo de 30 salários mínimos, o instrumento particular, no caso aqui, ele já vai ser suficiente. Basta levar o instrumento particular devidamente assinado, com as assinaturas reconhecidas no cartório, para que se faça então o registro do imóvel no nome do adquirente. E como que ficam as despesas na compra e venda? O que é atribuição do comprador pagar, do vendedor pagar, em toda essa documentação que precisa ser feita, em todos esses atos que precisam ser feitos, porque tudo precisa de pagamento. A escritura pública, o registro, enfim, certidões, tudo isso precisa que seja pago. O artigo 490 do Código Civil diz assim:
Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição. Isso aqui quer dizer o seguinte: as despesas relacionadas a custas, emolumentos cartorários, ITBI, registro de imóvel, tá? Lavratura da escritura pública, elas correm por conta do comprador, tá? São as despesas relacionadas à escritura e registro, elas correm por conta do comprador. As despesas relacionadas a eventuais certidões negativas, a comissão do corretor, quando for o vendedor que o tenha contratado, essas despesas relacionadas à regularidade do bem ao momento da entrega, elas correm por conta do vendedor. Agora anote, salvo cláusula em contrário, porque é perfeitamente possível que se venda o imóvel por 150 mil com toda a documentação já inclusa, ou o imóvel é 140 mil e você, comprador, se responsabiliza pela documentação, entendeu? Eu, particularmente, quando fui comprar o meu imóvel, como eu estava com pouco tempo para correr atrás dessas certidões, desses documentos, desse procedimento todo, eles são, eu quero já comprar com tudo incluso. E assim foi feito, ou seja, houve aqui um ajuste contrário àquilo que determinava a regra legal, só que foi assim porque a lei permite que haja essa abertura. Essa aqui também é uma das características, é um dos fatores que exemplifica que o contrato de compra e venda é um contrato consensual. Note que a lei, ela determina o que é a regra, ela diz qual que é a regra, mas ela deixa ao arbítrio das partes seguirem ou não nessa parte, ok? Então, o que vem a ser a promessa de compra e venda? Nota, eu disse que o contrato de compra e venda, ele ocorre quando a titularidade do imóvel, a propriedade do imóvel é transferida, tá? E o pagamento, ele é feito logo na sequência, ou seja, quando todos os atos negociais, eles podem ser iniciados e concluídos no tempo presente, tá? Não é que tudo comece e termine num dia só, mas é quando tudo vai ocorrer ali na sequência temporal necessária à realização de todos os atos. Isso é a promessa de compra e venda. Melhor dizendo, é a compra e venda. Na promessa de compra e venda, um desses atos ele não vai poder ser consumado aqui no tempo corrente. Como assim, professor? Ou a propriedade do imóvel não vai poder ser transferida agora, no instante da negociação, ou o pagamento não vai poder ser feito totalmente agora, porque vai se depender de um parcelamento, vai se depender futuramente da aquisição de um financiamento, daí porque as partes elas se obrigam, elas se compromissam, tá? Através de uma promessa, daí porque promessa de compra e venda, tá? Então, quando um desses atos não pode ocorrer no tempo presente, tem lugar a promessa de compra e venda. Por outro lado, professor, em que situações o imóvel não poderia ser vendido agora? Em que situações não poderia ocorrer a transferência de propriedade? Por exemplo, o imóvel ele está com uma penhora judicial, ele está com uma indisponibilidade judicial, que de uma maneira clara, aberta e transparente é dado conhecimento à outra parte contratante com a estimativa, com a expectativa de em breve aquilo se resolver e se solucionar, porque o juiz já deu ali uma decisão liberando o bem, então é só uma questão de tramitação, é uma questão de ser comunicado o cartório para que retire aquela restrição que foi ali registrada
E aí, bem simples, a situação se resolve, só que não se resolve agora. Tem uma expectativa, tem uma estimativa de resolver em breve. O bem, então, portanto, se encontra ali numa condição que impede o prosseguimento das negociações. Então, assim sendo, o bem ele não tem condições de ter a propriedade transferida agora. O que justifica que, no caso, a promessa de compra e venda. Bens que são elencados em inventários, que ainda estão pendentes de inventário, faz-se desde logo a promessa de compra e venda. Tá? Só que isso aqui, em tudo, as partes estando cientes de todas as circunstâncias, de todas as condições. Isto é, eu, comprador, vou comprar o imóvel, vou celebrar a promessa de compra e venda ciente da condição do imóvel, que o imóvel ele se encontra em discussão no inventário, ciente que o imóvel se encontra com uma restrição que precisa ser dado baixa judicialmente e assim sucessivamente. Então, senhores, o que distingue aqui o contrato de compra e venda da promessa de compra e venda é justamente a questão temporal de cumprimento das obrigações inerentes à compra e venda. Se essas obrigações elas serão cumpridas no presente, nós temos a compra e venda. Agora, se elas serão cumpridas no futuro, por conta da impossibilidade de pagar totalmente o preço do bem ou por conta da impossibilidade de transferir a propriedade do bem no momento, é que tem lugar então a promessa de compra e venda. Há uma circunstância que vamos dizer que é a cereja do bolo, é o pulo do gato com relação ao promitente comprador, que a gente precisa passar e a gente precisa ter domínio dessas coisas, tá? É a questão da aquisição de direitos reais pelo promitente comprador, porque note, nós só falamos em propriedade quando nós temos um título registrado no cartório de registro de imóveis, tá? No caso aqui, a promessa de compra e venda por si só, ela não garante, tá, direito de propriedade. Ela formaliza ali um acordo e é possível que por conta da promessa de compra e venda, o promitente comprador ele seja desde logo emitido na posse, principalmente quando ele já paga um certo valor razoável do bem, metade, mais da metade, enfim, um valor considerável, tá? Mas assim, de que maneira esse promitente comprador ele pode adquirir nessa transação um status de proprietário, tendo ali uma segurança jurídica de que se aquele vendedor tiver qualquer problema lá na justiça, ninguém vai pegar aquele bem que já foi compromissado para ele, promitente comprador. De que maneira ele pode fazer isso? Pois é, colocando no contrato a cláusula de não arrependimento. Em qual contrato, professor? Na promessa de compra e venda. Coloca a cláusula de não arrependimento e registra esse contrato de promessa de compra e venda lá na matrícula do bem perante o cartório de imóveis. Aí ele adquire direitos reais, conforme diz o artigo 1225, inciso 7 do Código Civil e o artigo 1417 também do Código Civil, tá? E aí, de acordo com o artigo 1418, o promitente comprador, ele fazendo esse procedimento, ele pode exigir a outorga da escritura pública ou a adjudicação do imóvel. Se bem que atualmente os tribunais eles têm dispensado essa parte do registro no cartório, né, para adjudicação do imóvel. Professor, o que é a adjudicação do imóvel? O que é adjudicar? Adjudicar nada mais é do que você tomar para si aquilo que de direito é seu. Como assim, professor? Pois é, para você ter uma escritura pública, é preciso que a outra parte ela vá com você ao cartório e
ambos assinando a minuta, e a partir de ambos assinando a minuta, o tabelião ele lavre a escritura pública. Só que se a parte não for, e se a outra parte, a parte promitente vendedora, não for ao cartório, se recusar a ir, se tiver morrido, por exemplo, ou qualquer outra causa que impeça de ali finalizar a tratativa, você já quitou o bem, era para pagar a prazo, você quitou, como é que fica? Pois é, o artigo 1418 exigia que se fizesse esse registro da promessa de compra e venda lá na matrícula para fins de poder falar no direito de adjudicação, que seria o seguinte: o juiz ele dá uma decisão suprindo a escritura pública, passando desde logo o bem para o promitente comprador. A sentença do juiz, a sentença de adjudicação do juiz, ela vai ser o título que vai ser levado ao cartório de imóveis para fins de registro, tá? Então, é muito importante aqui, para uma questão de segurança jurídica do promitente comprador, tá? Ele fazer esse registro da promessa de compra e venda no cartório de imóveis, porque para todos os efeitos vai aparecer lá ele como proprietário do bem. Então, se aquele vendedor tiver qualquer problema na justiça, ninguém vai mais lá atrás do bem, na expectativa de que aquele bem ainda seja do vendedor, porque eles vão ver lá que agora já tem o registro de que tem agora um promitente comprador com direitos reais, devidamente assegurados pelo Código Civil, tá? Do contrário, professor, e se não fizer isso e a justiça vier e pegar o bem que já não é mais do promitente vendedor, é do promitente comprador? Nesse caso, pode-se manusear um incidente processual chamado embargos de terceiro, comprovando toda a negociação, comprovando a emissão da posse, comprovando que é o promitente comprador que agora é a pessoa que tem ali a posse e os direitos reais sobre o bem, ok? Então, essas são as particularidades que são tratadas aqui na promessa de compra e venda.